Toda ferida interna, lixos mentais, né? Aquilo que fica no inconsciente, é a ausência de perdão. E quando eu falo perdão, eu não me refiro só a outra pessoa, eu me refiro também a nós mesmos. Nós nos perdoarmos de alguma coisa, às vezes de nos deixar enganar, alguma coisa às vezes até que você vê que nem foi uma atitude sua negativa, né? Uma atitude malevolente sua, mas que você se sentiu fraco diante daquilo e não se perdoa por isso. E muitas vezes é a ausência de perdão também do outro, né? E quando eu digo, às vezes o outro nem se arrependeu do que fez, né? Mas independentemente do arrependimento do outro, entende? Porque o perdão é algo para nós em primeiro lugar, não é exatamente para o outro. É uma decisão de mudar de estado, de estado de espírito, de frequência vibracional. Uma vez eu escrevi no Insta que gente feliz não somente não enche o saco, né, que é uma frase que as pessoas costumam dizer muito, mas também perdoam com facilidade, já perdoam automaticamente, porque elas têm as feridas já curadas. Mas aí pode surgir a dúvida, então, a ferida é a ausência de perdão ou a ausência de perdão causa ferida? Eu não sei essa é a resposta. Eu só sei que uma coisa está correlacionada com a outra. Foi isso que eu percebi. E como a vida é assim, cheia de formas de você melhorar, né? Tem vários caminhos, tem várias maneiras, várias entradas. Então, tanto faz você começar a fazer um exercício de perdão e de auto-perdão para curar as feridas, como você curar as feridas para aprender a perdoar e ser mais feliz. Então, assim, para mim, o caminho que eu estou achando melhor, que eu estou achando que é mais efetivo para mim, atualmente, é melhorar minha vibração. É aumentar meu nível vibracional. Toda vida arranjar uma forma em que eu consiga me sentir melhor. Se não for por um meio, é por outro. Eu sempre encontro de alguma saída, de alguma forma, contanto que a minha vibração aumente. Por exemplo, se eu não estou conseguindo produzir algo para o Elkanah Rede, então eu vou desenhar. Porque eu sei que eu desenhando eu vou estar mantendo a minha vibração alta antes que eu me sinta culpada de não estar produzindo. Mas eu poderia também usar uma outra forma, como buscar me tratar bem e dizer, bem, eu não estou conseguindo produzir nada hoje, não está surgindo, por que eu vou me culpar? Então, a partir dessa consciência, eu continuar com a vibração alta. Então, tem várias maneiras, o importante para mim é manter a minha vibração elevada. E existem pessoas que cada pessoa tem a sua forma de manter a vibração elevada, né? Tem gente que vai para debaixo de um chuveiro, outros vão, assim que acordam, vão meditar. Às vezes não dá muito certo comigo, porque se eu for meditar logo assim que acordo, eu corro o risco de voltar a dormir. Tem aquela forma também de eliminar os pensamentos negativos, né? Gerenciar os pensamentos. Então a gente ou sempre coloca pensamentos positivos, o máximo que pode, ou mantém positivos os pensamentos, ou vai eliminando aqueles que vão surgindo negativos. Às vezes acontece, me acontece, quando às vezes, hoje mesmo, quando eu tentei produzir algo cedo da manhã e não estava vindo nada, então aconteceram pensamentos negativos do tipo assim, por que será que não me veio nenhuma ideia para postar algum ensinamento para dar para as pessoas, né? E eu pedi e tal, mas não veio, e quando isso acontece, o pensamento negativo que surge é, por que meus anjos não me responderam? O que foi que eu fiz que eles não estão me respondendo? Aí me veio outro pensamento, deve ter sido porque eu de novo mudei de serviço
e eu tenho que me fixar em algum serviço para seguir aquela linha. Mas não tem sentido isso, não. Isso é coisa da mente, entendeu? Porque não existe essa regra de que você tem que ter só um serviço. Se você é capaz de fazer 2, 3 serviços, servir a humanidade de 2 ou 3 maneiras, isso não tem nada de errado nisso. Contanto que você sabe, que você consiga. Qual é o erro? Porque o universo fica confuso. Eu acho isso uma coisa absurda quando dizem que o universo fica confuso. Como reduz a capacidade do universo a uma mente medíocre que fica confusa porque botou 3 dados diferentes, então aquilo deu um tilt do universo. Meu Deus, não. Isso não existe. Isso não existe. Eu não acredito nisso. Isso não é uma crença minha. Certo? Porque eu penso da seguinte forma: existem várias frequências e vários tipos de trabalho. E cada trabalho tem uma frequência. Então, se eu estou num trabalho, eu entro numa frequência. Se eu vou para outra, eu entro noutra frequência. E para cada frequência, existem os trabalhadores que ajudam. Os seres do extrafísico que colaboram com as pessoas que querem um determinado tipo de trabalho. Então, se eu mudo a frequência, outros trabalhadores vão entrar em contato. Então, não tem essa de, tu tá aí sem ninguém, porque tu fica confundindo o universo. Pera. Você tá aí sem ajuda, porque você fica confundindo o universo. Toda vida que você muda de ideia, o universo muda de posição, vai reorganizando as coisas, e aí vai demorar mais para você, porque você sai daquela linha. Gente, pelo amor de Deus, o universo não é um ser humano com a mentezinha pequena, com um cérebrozinho, não é. Embora a mente e o cérebro sejam coisas muito, muito maiores do que a gente pensa, assim, né, do que a gente usa. Mas, mesmo assim, o universo é algo muito maior. No momento em que eu mudasse de serviço, já iria haver uma reorganização para aquele momento. Eu sei que eu já senti as modificações quando eu mudo de serviço, mas isso quando eu penso que é definitivo, entendeu? Tipo assim, eu tomo uma decisão, depois eu chego e mudo de ideia como se fosse algo definitivo. Aí sim é uma coisa forte. Eu já senti, porque com a minha sensibilidade extrasensorial, eu sinto a movimentação muitas vezes das energias dos universos e tudo mais, certo? Então eu já senti, quando eu mudava de decisão, haver meio que uma guerrinha. Tipo assim, mas isso foi uma coisa que eu já expliquei em algum lugar, mas não estou lembrando agora. Mas para mim isso está dentro de um pacto mental, porque eu já expliquei sobre pactos mentais, né? Todas as crenças são pactos mentais. Todas as crenças que se juntam em grupos, se juntam em pactos mentais. Várias mentes querendo e pensando a mesma coisa, desejando a mesma coisa, querendo manter a mesma coisa. Então criou-se ali um pacto, né? Então, isso que eu senti tem a ver com pactos, sabe? Eu acho que, pelo que eu compreendo, tem a ver com isso. Mas, de qualquer forma, eu sinto uma reorganização. Mas a reorganização é a mudança da frequência, entendeu? Eu sinto a mudança da frequência, então vem outros ajudantes, outros colaboradores que entram naquela sintonia. Porque não existe limites. Os limites que a gente tem aqui não é a mesma coisa que tem no extrafísico. A capacidade deles é muito superior. Eles podem ajudar várias pessoas, vários grupos ao mesmo tempo. Não existe tempo e espaço. E nem existe esse limite todo na capacidade deles atuarem em vários grupos em relação a várias mentes. Então, achar que o universo fica confuso é uma crença limitante. É uma crença limitante. O que pode acontecer é que nós aqui, no nosso limite, nesse corpo físico, né, sentimos dificuldade de passar de uma função para outra, mas não é exatamente o meu caso, certo? O problema é justamente os pensamentos, a ideia de que, ai meu Deus, por que não fizeram isso? Por que fui abandonada pelo extrafísico? Por que esqueceu? O que foi que eu fiz de errado? Isso são sentimentos de culpa que devem ser eliminados. São lixos mentais, são feridas.
A partir do momento que a gente sabe disso, a gente já pode tirar essa crença. E no caso, se eu quiser mudar para um outro serviço, eu vou lá, mudo, já entro em contato com outros seres, se for necessário, porque às vezes eles querem que a gente seja independente. Eles ajudam, claro, mas uma das coisas que eu já percebi que eles querem de nós é que a gente se integre e haja diretamente com a fonte, certo? Mas olha aí, acabou saindo, né? De manhã eu estava preocupada porque não estava surgindo alguma coisa para informar e tá aqui, surgiu à noite. Já aconteceu isso, de eu estar fazendo uma outra coisa, estar no meio de um desenho e surgiu uma ideia para colocar no El Cana Rede e aí eu parei o desenho e comecei a gravar. Por isso que eu gosto de usar, de fazer áudio, de fazer podcasts, porque é assim, do nada surge, eu vou e começo para filmar é muito mais complicado, você prepara, né, se prepara e é diferente. É tipo, exige um pouco mais, sabe? E toma um pouco mais do tempo. E ontem eu desenhei, né? Mostrei umas coisas que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo porque é uma coisa que eu gosto. Porque eu gosto de caderno enfeitado, sempre gostei dessas coisas. E é uma forma de manter minha frequência elevada. Como eu falei no outro podcast, no anterior, no 9, é importante a gente, para quem trabalha com catalisação e canalização, é importante a gente se manter bem. Então, se o momento, às vezes, que a gente percebe que o melhor é a gente fazer aquilo, né? Fazer uma coisa que a gente gosta. Então, foi isso que eu fiz. Eu criei um novo projeto. Eu já tinha pensado nesse projeto. E eu comecei a terminar e vou cada dia que tiver um momento para continuar isso aí, esse caderninho, é tipo um livro de colorir. Tem vários tipos de livro de colorir e tal. E o meu vai ser digital. E eu começo no papel, eu gosto de desenhar no papel também. E depois eu passo para o digital e aí eu transformo num digital, porque quando eu for entregar, não sei como é que eu vou fazer com isso, certo? Mas só sei que vai ser digital e aí a pessoa pode imprimir em casa. Isso é para o outro canal, o canal é Art Studio, que o link eu tô deixando aí na descrição aqui do El Cana Rede. E aí, no caso, serve de forma tanto para entretenimento como de forma terapêutica, né? Colorir. E a pessoa pode imprimir quantas vezes quiser e pode usar como caderno. Eu adoro ter um caderninho enfeitado, sempre gostei, como eu estava dizendo. E eu achei legal fazer isso, sabe? E isso mantém minha vibração. Então, no caso, nesses momentos em que eu não estou produzindo uma informação para as pessoas, eu estou, pelo menos, emanando uma energia melhor, uma energia mais limpa, uma energia mais amorosa, porque é mais feliz, entende? Com mais alegria. E isso são coisas para a gente ensinar para as crianças, né? Para elas manterem aquilo que elas têm sempre na vida, porque a gente vai crescendo e vai criando responsabilidades, e vai se tornando uma pessoa preocupada, e vai perdendo isso que a criança tem, essa naturalidade de fazer as coisas que gosta, e sentir prazer e estar na alegria, sabe? E como eu já falei no podcast passado, algumas crianças como elas estão encarnando aqui e sentem a densidade, no caso elas, às vezes, eu já vi, tinha o filho de uma diretora de uma escola que eu trabalhei, ele só tinha 7 aninhos e ela disse que desde os 5 ele já era deprimido. Então tem crianças que já estão passando por dificuldades nesse planeta e, sabe, atividades assim, colorir, sabe, enfeitar caderninho, escrever o que quer no caderninho e pintar o caderninho do jeito que quer, sabe? Essas atividades ajudam a criança. Então, talvez depois o que eu vá fazer com esse material que eu estou criando é distribuir digitalmente para as crianças e para os adultos também, porque eu sei que os desenhos que eu estou fazendo não são tão infantis, mas assim, são infantis pelo tema e tal, eu gosto muito dos elementais e fadas e tudo, né? Mas é porque criança muito pequena, elas gostam de desenhos onde tem
desenhos maiores, mais espaço para elas pintarem dentro. E esses às vezes tem tem detalhes, coisinhas pequenas que isso pode ser um pouco mais chato para a criança, mas depende da criança. Eu entendo que crianças atuais, muitas delas nascem com muita capacidade artística e elas vão gostar também de fazer essas pinturas em pedacinhos menores. Eu tiro por mim, certo? Pela minha infância. Então, eu sei que não sou, as pessoas não são iguais, mas eu acredito que as crianças que estão nascendo, elas estão nascendo mais talentosas, com mais capacidades e mais facilidade de aprendizagem também. Então, para elas, eu acho que elas vão gostar. Eu já vejo crianças ensinando a desenhar. Então, por que elas vão achar ruim, achar difícil pintar o meu desenho porque o meu desenho tem detalhes? Não tem sentido. Então, eu estou colocando para todas as idades mesmo. Então, eu estou avisando aqui também, porque no Elcana Rede, porque como esse canal tem muito a ver com isso, com a expansão da consciência e isso inclui tudo, né? Espiritualidade, terapias e esse autoconhecimento, formas de você se sentir mais em paz e aumentar sua frequência, todas essas coisas, né? Então, isso que eu estou mostrando, que eu vou disponibilizar no outro canal e no Insta, lá no er.lineart, tem aí também na descrição o @er.lineart do Insta, certo? Eu vou distribuir e aí isso vai servir até mesmo nesse período, né? Nesse período que as pessoas estão precisando mais dessas atividades, né? Terapêuticas e de entretenimento também. Bom, então eu vou voltar lá para as outras coisas e espero que vocês tirem proveito de algo que eu falei aqui. Se surgir algo mais, eu anoto para fazer um outro podcast.